Em petição assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, a Procuradoria-Geral da República descartou a possibilidade de processar o presidente Jair Bolsonaro por discursos em que falou sobre o sistema eleitoral brasileiro. O pedido, feito pelo deputado federal Israel Matos Batista, acusava o presidente dos crimes de peculato, prevaricação contra o Estado Democrático de Direito e de improbidade administrativa. Inicialmente, a vice-procuradora-geral da República aponta que a responsabilidade de apresentar denúncias por crimes cabe ao Ministério Público, anotando que tornou-se muito popular apresentar queixas diretamente ao Supremo Tribunal Federal para conseguir publicidade. A petição diz: a autuação de notícias de fato, como petições no Supremo Tribunal Federal, ademais, mostrou-se via para possíveis intenções midiáticas daqueles que cada vez mais endereçam comunicação de crime imediatamente à Suprema Corte, em vez de trilharem o caminho habitual do sistema constitucional acusatório do artigo 129, inciso 1º, noticiando os fatos ao Ministério Público a fim de iniciar as perscrutações de hipotético delito, fase eminentemente pré-processual, como se atentou o ministro Marco Aurélio. A rigor, cabe informar a autoridade policial ou ao Ministério Público Federal, titular de uma possível ação penal incondicionada, a prática criminosa, mas parece ter mais repercussão vir ao Supremo. Ao analisar as acusações, Lindora Araújo observa que não há qualquer correspondência entre as condutas do presidente e os crimes descritos nas leis. A vice-procuradora-geral da República lembra que o presidente, como qualquer outro cidadão, tem o direito de apresentar suas ideias e que a Constituição veda a censura. Ela afirma: a Constituição de 1988 veda a censura política, ideológica e artística, além de confiar a uma sociedade democrática e dialógica a produção de debates, críticas, apoiamento e rejeição de propostas em um processo dinâmico de circulação de ideias para tomada de posição pelas pessoas na arena pública. Lindora Araújo lembra ainda: os aperfeiçoamentos só poderão ocorrer a partir do debate público de ideias, mesmo que delas se possa discordar. A invocação do direito penal para a punição de pensamentos contrários não tem lugar num Estado democrático de direito. Há 10 anos, a Folha Política reporta eventos da política brasileira, transmitindo e relatando atos e eventos dos 3 poderes. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Há mais de 11 meses, toda a renda dos sites e canais conservadores vem sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação.
Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@ajude@folhapolitica.org. Ouça trechos da petição da Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo. Item 3. Mérito: ausência de elementos mínimos de prática delitiva pelo Presidente da República. Os fatos relatados pelo peticionante não ensejam a instauração de inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco contêm elementos informativos capazes de justificar, per si, o oferecimento de denúncia em face do Presidente da República. Da leitura da peça que inaugurou a presente petição e do seu aditamento, depreende-se que as infrações penais atribuídas ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teriam ocorrido especificamente a partir de discursos realizados por ele no dia 27 de abril de 2022, durante ato cívico pela liberdade de expressão, e na data de 16 de maio do corrente ano, em um evento com empresários paulistas, nos quais teria questionado, em suma, a segurança do sistema eletrônico de votação, sugerindo, inclusive, a atuação das Forças Armadas na fiscalização do processo eleitoral brasileiro. Contudo, as declarações do chefe do Poder Executivo Federal, no sentido de que, abre aspas, não se fala ali em voto impresso, não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos ter uma maneira para a gente confiar nas eleições, fecha aspas, além do que, abre aspas, poderemos ter eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para outro a suspeição de que elas não foram limpas. Fecha aspas. Entre outras, não se ajustam sob nenhum prisma e sequer hipoteticamente a qualquer conduta criminosa. Como se disso, para a caracterização do delito de peculato, é necessário que o funcionário público se aproprie ou desvie, em proveito próprio ou alheio, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo. Segundo a doutrina de Paulo José da Costa Júnior e de Fernando José da Costa, apropriar-se é assenhorear-se da coisa móvel, passando dela a dispor como se fosse sua, usufruindo dela como se fosse seu senhor, ut dominus, em proveito próprio ou alheio. Desviar é dar à coisa destinação diversa daquela em razão da qual ela foi entregue ou confiada ao agente. No caso em apreço, não há nenhum elemento, nem mesmo na descrição feita pelo peticionante, que aponte para o mínimo indício de subsunção dos fatos à norma incriminadora descrita no artigo 312 do Código Penal. O que há é tão somente uma suposição genérica e desconexa do peticionante, destituída de mínimo lastro probatório, de que o chefe do Poder Executivo teria aplicado recursos públicos em benefício próprio ou alheio e que ele teria disposto das instalações, verbas e bens da Presidência da República, abre aspas, em prol do incentivo de atos antidemocráticos e discursos de ódio contra as instituições democráticas. Fecha aspas. Por certo, a imputação de crimes exige um mínimo de plausibilidade para fins de instauração de uma investigação criminal, com a exposição dos contornos fáticos e a juntada de elementos informativos, mesmo que embrionários, que permitam suspeitar da ocorrência de um ilícito penal, o que não é o caso dos autos, porquanto aqui não se indica nenhum bem ou valor que teria sido apropriado ou desviado pelo Presidente da República, cuja conduta se limitou, frise-se, a um discurso. Do mesmo modo, a narrativa apresentada pelo peticionante não se amolda ao delito capitulado no artigo 319 do Código Penal. Para a configuração do crime de prevaricação, é necessário que o agente realize ao menos uma das 3 condutas nele descritas no tipo: retardar indevidamente ato de ofício, deixar de praticá-lo ou ainda realizá-lo contra disposição expressa de lei. Soma-se a isso o elemento subjetivo consubstanciado no propósito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal do agente, que na lição de Hungria, citado por Luciano Anderson de Souza, entende-se como a afeição, simpatia, dedicação, benevolência, caridade, ódio, parcialidade ou despeito, etc.
Na situação em análise, não é possível depreender dos dizeres do Presidente da República relacionados ao sistema eletrônico de votação qual ato de ofício teria sido retardado, deixado de ser cumprido ou mesmo praticado contra a disposição expressa de lei, tampouco qual interesse ou sentimento pessoal seria satisfeito. Por sua vez, quanto à aventada prática de ato de improbidade, é de se ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o presidente da República não está sujeito à responsabilização civil por atos de improbidade administrativa previstos pela Lei nº 8.429, de 92. E ainda que assim não fosse, a recente publicação da Lei nº 14.230, de 2021, alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, excluindo a possibilidade de se enquadrar, por extensão, condutas tidas por ímprobas no caput do artigo 11, que passou a contar com rol taxativo, revogando a figura prevista em seu inciso 2, de tal forma que a prática de ato visando retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício deixou de ser sancionada. Não bastasse isso, em relação à incidência dos delitos previstos nos artigos 359-L e 359-N, ambos do Código Penal, forçoso reconhecer se tratar de meras ilações da parte peticionante sem o menor amparo probatório. O crime do artigo 359-L do Código Penal exige que o agente tente extinguir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, fazendo-o com emprego de violência ou grave ameaça. Em caso, não houve, por óbvio, nenhum ato tendente a impedir ou restringir o exercício dos poderes, como também não existiu emprego de qualquer violência ou grave ameaça, estando ausentes todas as elementares do crime. Por seu turno, o artigo 359-N do Código Penal tipifica a conduta de, abre aspas, impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Fecha aspas. A simples leitura do tipo penal demonstra só haver o crime quando o agente impeça ou perturbe a eleição ou a aferição do seu resultado, devendo fazê-lo mediante violação de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação. Assim, indaga-se: o discurso do presidente da República violou indevidamente os mecanismos de segurança do sistema eletrônico? Por evidente, nenhum discurso de quem quer que seja tem potencial para violar os mecanismos do sistema de segurança das urnas eletrônicas. Isso, por si só, seria suficiente para afastar a incidência desse tipo penal. Todavia, cumpre mencionar que o crime do artigo 359-N do Código Penal só poderá ocorrer no dia de realização das eleições ou nos dias precedentes, quando seria viável, em tese, eventual violação do sistema, ou ainda nos dias imediatos ao pleito, quando em curso a apuração. No caso dos autos, um simples discurso meses antes do período de preparação das urnas não tem potencial algum para impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, não viola nenhum mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação e, portanto, nem por hipótese tipifica o crime do artigo 359-N do Código Penal. Assim, inexistente qualquer ato visando a abolir o Estado democrático de direito, elementar do tipo previsto no artigo 359-L do Código Penal, ou ainda a perturbar ou impedir as eleições ou a aferição de seu resultado, mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 359-N do mesmo diploma legislativo, não há que se falar em ilícito penal. Por fim,
não se identifica nas palavras do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nos dias 27 de abril de 22 e 16 de maio de 22, os elementos típicos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. A mera crítica ao sistema eletrônico e a pretensão de seu aperfeiçoamento não conduzem, como pretende o peticionante, a uma tentativa sistemática de embaraço das eleições. Ademais, o tipo do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 pune quem, abre aspas, impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, fecha aspas. É de se indagar, então, o seguinte: a. Qual investigação foi impedida ou embaraçada com os discursos do presidente da República? B. Qual organização criminosa estava sendo investigada e a persecução foi obstruída pelas declarações de Jair Bolsonaro? Nenhuma investigação foi obstruída pelas falas do presidente da República e o objeto dos discursos não era nem mesmo a respeito de organização criminosa que estivesse sob persecução penal. Adicione-se ainda o fato de que a matéria questionada pelo presidente da República foi objeto de votação pelo plenário da Câmara de Deputados, que em 10 de agosto de 2021 arquivou o projeto de emenda à Constituição número 135 de 2019. Discordando-se ou não das falas do presidente da República, certo é que o assunto tratado é alvo de discussão pública, inclusive no âmbito do Congresso Nacional, que rechaçou a PEC acima citada. Evidentemente, posicionamentos em um ou outro sentido não podem ser tidos como criminosos sob pena de cercear-se o debate de ideias. Afinal, abre aspas, nosso sistema de urnas eletrônicas significou grande avanço, nunca tendo havido em cerca de 25 anos de sua instituição prova de qualquer fraude. Isso não significa, obviamente, que com os avanços da tecnologia, as urnas não possam ser aperfeiçoadas para trazer à população ainda maior segurança. Fecha aspas. Os aperfeiçoamentos só poderão ocorrer a partir do debate público de ideias, mesmo que delas se possa discordar. A invocação do direito penal para a punição de pensamentos contrários não tem lugar num Estado democrático de direito. Destarte, considerando os relatos apontados pelo peticionante e as circunstâncias que permeiam o caso, impõe-se reconhecer que não há como se atribuir ao presidente da República o cometimento de infração penal, porque as condutas examinadas não se revestem de adequação típica nos moldes do artigo 397, inciso 3, do Código de Processo Penal. Na situação dos autos, as falas presidenciais não constituem mais do que atos característicos de meras críticas ou opiniões sobre o processo eleitoral brasileiro e a necessidade, na ótica do chefe do Poder Executivo da União, de aperfeiçoamento do sistema eletrônico de votação. Ou seja, os comentários feitos pelo presidente da República e que foram objeto de questionamentos pelo peticionante estão amparados pelo princípio da liberdade de expressão previsto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, não sendo penalmente sancionáveis. Nessa senda, a Constituição de 88 veda a censura política, ideológica e artística, além de confiar a uma sociedade democrática e dialógica a produção de debates, críticas, apoiamento e rejeição de propostas em um processo dinâmico de circulação de ideias para tomada de posição pelas pessoas na arena política. A propósito, ao discorrer sobre liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal assim esclareceu. Liberdade de expressão que se afigura como clássico direito constitucional civil ou genuíno direito de personalidade. Por isso que exigente ao máximo de proteção jurídica, até como signo de vida coletiva civilizada. ADI 3.510, relator ministro Aires Brito. A liberdade de expressão como um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos em uma república fundada em bases democráticas.
o direito à livre manifestação do pensamento, núcleo de que se irradiam os direitos de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias. ADPF 187, relatoria do ministro Celso de Mello. Na espécie, verifica-se que o presente caso se subsume ao posicionamento da Suprema Corte, tendo em conta que os discursos ideológicos do presidente da República estão escudados por um dos direitos de primeira dimensão, qual seja a liberdade de expressão. Consectariamente, frise-se que a penalização de expressão não é a via adequada para a reação aos conteúdos dos quais se discorda. O direito penal reclama tipicidade rígida, muito além do impulso da discordância e da reprovabilidade. Por outro lado, é certo que a instauração de investigação demanda um suporte mínimo de justa causa que se reflete na verossimilhança e na coerência dos fatos supostamente ilícitos. 2. Na especificação clara das circunstâncias de todas as condutas apontadas. E 3. Na probabilidade de que haja meios capazes de apuração para se obter solução almejada. Em outras palavras, pauta-se no binômio viabilidade e utilidade da investigação. Na hipótese em análise, a absoluta ausência das elementares dos tipos penais afasta a viabilidade e a utilidade da persecução, justificando que os autos sejam arquivados.